Ano de 1924. O sertão rachava de calor. O sol queimava alto no céu feito uma fornalha, e o chão estalava sob as passadas secas dos homens e dos bichos. O ar, parado, tinha gosto de poeira e suor velho. Era tempo de seca braba, e o mato ressequido não escondia mais nem lagartixa. Nessas bandas, na base da Serra do Catolé, um vulto conhecido cavalgava, seguido de 2 cabras bem armados. Era ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, também chamado de o Rei do Cangaço. Homem valente, astuto, de palavra quando queria, mas impiedoso quando traído. Usava chapéu de couro ornado com medalhas, bornais cruzando o peito e os olhos que pareciam fogo de candeeiro em noite de breu. A travessia por ali não era simples passeio. Lampião rumava para um ponto combinado com um coronel do sertão, desses de bigode grosso e dedo leve no cartucho. O trato era antigo. O coronel fornecia armas, munição, víveres e roupas em troca de favores. E que favores! Lampião, em troca, varria do mapa os inimigos do coronel, incendiava roças, assustava famílias, fazia o serviço sujo que a lei fingia que não via. O coronel tapava a boca da polícia com o seu dinheiro. Naquela tarde quente, o bando se dirigia a um coito escondido onde haveria entrega das encomendas. Aquilo era mais que estratégia de guerra. Era política de sobrevivência. Os coronéis sabiam que, mais cedo ou mais tarde, poderiam precisar da mão de Lampião. Melhor manter a fera alimentada do que tê-la à porta faminta. O som dos cascos de uma mula alta de Lampião ecoava entre as pedras da serra. O animal era resistente, firme, velho companheiro de lida. Os 2 cabras que o acompanhavam, um com a alcunha de Siriema, outro conhecido como Pavão, estavam atentos. Carregavam cartucheiras abarrotadas, punhais afiados e os olhos sempre varrendo o horizonte. "Em té que hoje tá sossegado, capitão", arriscou Siriema, olhando o céu limpo. Lampião franziu o senho. "Não diga isso, Rome. O silêncio do sertão às vezes é aviso, e aviso de morte." E como se o destino tivesse escutado a profecia do cangaceiro, foi ali, entre o estrondo abafado de um trovão distante e o assobio de um vento seco, que o acaso se fez encontro. No outro lado da trilha, surgia a volante comandada pelo major Teofanes Ferraz Torres, homem de farda e fama, que se orgulhava de ter nascido para perseguir cangaceiro. Dizia ele mesmo que só descansaria quando o chapéu de Lampião estivesse exposto na parede da delegacia, como troféu de caça. A tropa seguia em formação, mas com os sentidos aguçados. E então, entre o ondular da serra, viram 3 silhuetas se aproximando. "É ele, é o Virgulino", murmurou um soldado pálido. Teofanes ergueu o braço. "Peguem as armas e preparem-se. Hoje o cão vai provar do fogo do inferno." Quando os olhos do Rei do Cangaço encontraram o vulto da volante, o tempo pareceu segurar o fôlego. Não houve palavra nem aviso. Só o estampido da pólvora rasgando o silêncio do sertão. O tiroteio começou feito tempestade de bala. Lampião, que vinha montado, nem teve tempo de fazer mira. O estampido seco de um fuzil ecoou e a bala encontrou-lhe o calcanhar do pé esquerdo. A dor foi aguda, atravessou a carne, esfarelando ossos, e saiu do outro lado, indo se alojar no corpo da pobre mula que carregava o capitão. O animal empinou, soltou um urro e despencou feito pedra ladeira abaixo, caindo por cima da perna do cangaceiro. Um estrondo de couro, osso e sangue. O peso da mula já sem vida esmagou a perna de Lampião, que gritou de dor, com os olhos faiscando. Siriema e Pavão, vendo o chefe caído, abriram fogo com fúria desmedida, protegendo o capitão com a coragem de quem prefere morrer a ver o líder tombar. A poeira se ergueu. As fumaças das armas dançavam entre as pedras. Lampião tentava, com esforço sobre-humano, puxar a perna debaixo do cadáver do animal. O couro suado do jumento, o peso morto, a dor forte, tudo se unia para arrastar o cangaceiro rumo ao fim.
Mas Virgulino era bicho teimoso. Fez força, grunhiu como fera e finalmente se soltou. Sangrando, cambaleante, agarrou o rifle e, ajoelhado, mesmo devolveu os tiros com precisão quase sobrenatural. Cada disparo seu parecia escolher um destino. O som do seu fuzil era diferente. Parecia carregar raiva, justiça e maldição. Dizem que 3 soldados tombaram naquele instante, com os olhos abertos para o céu e a alma escapando pelos furos no peito. Do lado da volante, os homens começaram a recuar, confusos com a ferocidade do pequeno grupo. "É ele mesmo, o diabo vestido de couro", berrou um dos soldados antes de largar a arma e correr. O major Teófanes, vendo os seus tombarem e a moral do grupo desandar, rosnou: "Retirada, mas voltamos, esse cão ainda vai morrer pelas minhas mãos." E assim foi. A volante se escondeu pela mata, levando seus mortos e feridos, enquanto Lampião se arrastava, suando frio, com a perna sangrando feito bica estourada. Os cabras o carregaram dali feito peso sagrado. Ele ainda sussurrou: "Não posso morrer agora. Tenho conta para acertar com muita gente." Eles rumaram rumo à divisa com a Paraíba, buscando coito na Serra das Panelas, terra de coiteiros, onde podiam tratar das feridas e descansar seus corpos surrados pela guerra. A batalha havia sido vencida, mas a guerra pessoal de Lampião, com a morte, estava só começando. A Serra das Panelas, recortada por matas fechadas, pedras altas e veredas escondidas, era um dos refúgios mais seguros do cangaço. Lampião já conhecia aquelas bandas de outros tempos e sabia que ali, por trás dos juazeiros e das gameleiras, havia coiteiros de confiança, sertanejos que, por respeito, medo ou gratidão, davam guarida aos homens do bando. Foi lá que os cabras levaram o capitão, arrastado numa rede de algodão cru, sangrando e febril. O ferimento no calcanhar havia sido limpo às pressas, mas a dor era constante, ardente como brasa viva. Lampião não era homem de se queixar, mas os olhos cerrados e o ranger dos dentes diziam mais do que qualquer lamento. "Capitão precisa de remédio bom, de raizeiro de mão cheia", disse Pavão. E foi então que chamaram Cícero Costa, um dos cangaceiros mais antigos, que além de saber manejar faca e fuzil, entendia de mato, de rezas e de remédio do sertão. Cícero conhecia cada folha que sarava, cada casca que curava. Preparou emplastro de jurubeba com mel de abelha jandaíra, lavou a ferida com chá de alecrim do campo e bandagem feita com pano fervido. Aplicava tudo com zelo, rezando baixinho: "Livrai do caixão e do olho maldito do urubu à espreita." Durante dias, Lampião ficou quieto numa rede, pendurada entre 2 paus de arara, sob a sombra de uma tapera abandonada. O sol passava, os cabras faziam ronda e o capitão ia melhorando, aos poucos. Comia canjica de milho ralado, bebia água de pote fresco, mascava raiz amarga para a febre baixar. Mas no mundo do cangaço, tudo que é sossego demais cheira a cilada. Lá nas quebradas da Bahia, um sujeito de nome Quelé, ex-cangaceiro, traidor de marca, soube que Lampião estava ferido e escondido. Quelé tinha contas antigas com Virgulino. Fora expulso do bando por roubo e covardia e jurara vingança. Agora, trabalhava como jagunço a serviço da lei, ou pelo menos fingia servir à justiça. Quando soube do paradeiro do rei do cangaço, reuniu uma volante apressada. Não era grande, uns 12 homens, mas era traiçoeira. E vinha com raiva no coração. Andaram por dias sem sinal, mas um coiteiro fraco, sem coragem para aguentar a surra, foi capturado na beira do riacho. Deram-lhe pau, afogaram o rosto na água barrenta, queimaram-lhe os dedos com brasa de cigarro. E ele, quebrado pela dor, abriu o bico. Disse onde estavam, disse como chegar. Entregou o caminho, a tapera, os pontos de guarda. É lá, na encosta norte da serra, perto de uma árvore torta de umburanas, chorou o coiteiro. Foi obrigado a trair. Na calada da noite,
Quelé marchou com seus homens, sem fazer barulho, como cobra no mato. Chegaram no escuro enquanto os cangaceiros dormiam. Ninguém esperava ataque. A rede de Lampião balançava devagar. Cícero, seu enfermeiro, estava do lado vigiando. Pavão e Siriema dormiam com os rifles encostados à parede da tapera. E então, o inferno se abriu. A primeira bala atingiu Cícero no pescoço. O homem não teve tempo nem de gritar. Caiu como saco de farinha, o sangue esguichando entre os dedos no pescoço. Pavão se levantou atordoado, tomou um tiro no ombro, ainda tentou atirar de volta, mas caiu. Siriema foi atingido na barriga e rolou pela porta, tentando escapar. Lavandeira, outro cabra novo, correu para o mato ferido e conseguiu se esconder, mas nunca mais voltou ao bando. Lampião, ao ouvir o primeiro tiro, pulou da rede com dificuldade, jogando o corpo no chão. Agarrou o rifle e tentou engatilhar, mas a dor o travou. O ferimento abrira outra vez, jorrando sangue como nascente furada. A fraqueza tomou-lhe os membros. Ainda tentou se arrastar, mas as pernas falharam. O chão de terra batida ficou vermelho. A vida escorria devagar, gota por gota. Quelé procurava pelo inimigo maior. Com o punhal em punho, seguia o rastro de sangue. Passo após passo, aproximava-se da tapera, farejando como bicho no cio da matança. E então, o destino interveio. Por acaso ou por Deus. Um soldado gritou: "Quelé! Vem cá, tem movimento do outro lado." O traidor parou, resmungou, olhou a trilha de sangue, mas hesitou. Deu meia volta e foi verificar o chamado. E nesse instante, Lampião se arrastava para uma moita próxima, olhos embaciados, a alma meio fora do corpo. A sorte, ou a mão de Deus, lhe dera mais um fôlego. Lampião, desfalecido, se enfiou entre os galhos secos e apagou, exausto. Se Quelé tivesse dado mais 2 passos, a história do cangaço acabaria ali. E Quelé morreu. Mais tarde, sem saber, que quase colocou as mãos em Lampião. O tempo no sertão é cruel com os feridos. O calor não dá trégua, os bichos rondam, e a carne aberta é convite para o banquete da morte. Lampião, escondido entre moitas secas e espinhos do mato bruto, jazia inerte. Seu corpo, coberto de suor seco e poeira, era só dor e febre. Passaram-se horas, dias, sem comida, sem água, sem auxílio. O ferimento no calcanhar infeccionou de vez. A carne ficou escura, inchada, quente. Os tecidos começaram a apodrecer. A podridão atraiu moscas varejeiras que botaram ovos. E desses ovos nasceram os bichos brancos que devoravam a carne viva do rei do cangaço. Ele ainda respirava, mas era uma respiração fraca, como se cada suspiro fosse disputado com a morte que o espreitava. Estava só. Os cabras haviam sido mortos, feridos ou dispersos. Os coiteiros, com medo de represália, não voltaram. A rede tinha ficado abandonada, pendurada ao vento, como se velasse um morto ausente. E foi nesse cenário, onde o urubu já circulava no céu, que surgiu um menino, magro, descalço, o rosto encardido de poeira e sol. Não passava dos 10 ou 11 anos. Chamava-se Rubinho. Andava caçando algum bicho pequeno com baladeira, tentando espantar a fome que roía sua barriga. Caminhava pela beira da ribeira seca quando sentiu um cheiro forte, pútrido, um fedor de bicho morto misturado com suor humano. Curioso, se aproximou devagar. Que diabo será isso? E então ouviu um gemido, fraco, quase inaudível. O menino parou, os olhos arregalados. Vasculhou com cuidado entre as moitas e viu um homem deitado no chão, vestido com gibão de couro, sangue seco pelas pernas e um dos pés coberto de bicho branco. Era Lampião, mas o menino ainda não sabia. Rubinho não o reconheceu de imediato. Parecia mais um andarilho largado pelo mundo. Mas quando o cangaceiro abriu os olhos, olhos fundos, vermelhos, cheios de dor, sussurrou: "Me ajuda, menino."
Pelo amor de Deus! O pequeno gelou. A voz era fraca, mas autoritária. Não parecia um qualquer. E mesmo sem entender o tamanho da figura que estava diante dele, Rubinho sentiu um aperto no peito. O instinto falou mais alto que o medo. Espere aqui, eu vou chamar meu pai. Saiu correndo, os pés batendo no chão quente, levantando poeira. Correu como nunca, cortando veredas, saltando pedras, pulando espinhos. Seu pai, seu Anselmo, era um homem simples, caboclo do sertão, criado na lida dura da enxada e do machado. Quando o menino chegou ofegante e contou do homem ferido no mato, o pai pensou que fosse delírio de criança ou malandro desgarrado. Mas foi assim mesmo. Levou uma cabaça d'água, um lençol velho e um bornal com farinha. Ao chegar, reconheceu de longe o gibão adornado. Se calou. Ajoelhou-se ao lado daquele corpo. Virgulino Ferreira da Silva, murmurou. O homem ainda estava vivo, magro, febril, os lábios rachados. O ferimento cheirava a morte. Você vai me ajudar? Perguntou Lampião com voz de quem já tinha perdido a esperança. Seu Anselmo coçou a barba rala, olhou para o céu e disse: sim, meu capitão, nesse chão a gente ajuda antes de julgar. Vamos lhe tirar daqui. Com a ajuda do menino, arrastaram o corpo até uma casa de barro batido, meia encoberta pelo matagal onde viviam. Não disseram a ninguém. Esconderam Lampião nos fundos, num quartinho escuro, onde mal entrava luz, mas a brisa passava. Ali começou a luta contra a morte. Seu Anselmo limpava o ferimento 2 vezes ao dia. Tirava os vermes com colher de madeira. Aplicava banha de galinha com folhas de arnica. O menino fervia água, ajudava nas rezas, abanava o doente nas noites de febre. Lampião, por vezes, delirava, chamava pelos irmãos, por Maria Bonita, por amigos mortos. E enquanto isso, o mundo lá fora seguia sem saber que o rei do cangaço estava à beira da morte, salvo por um caboclo simples e um menino com coração maior que a seca. O tempo passou devagar dentro daquela casa de barro e silêncio. Cada dia era uma batalha, cada noite uma dúvida. A febre ia e vinha. Às vezes, Lampião falava seu nome em voz alta, e seu Anselmo tinha de tapar sua boca sussurrando: não, grite, capitão! Se a volante ouve, nós estamos morto. Com tanta raiz da boa, a ferida começou a mostrar sinais de melhora. A carne, antes negra e infestada, agora tomava cor nova, ainda que marcada pelas cicatrizes profundas do inferno vivido. Com o tratamento rústico feito de folhas de mastruz, mel de abelha, caldo de mocotó e banha de porco, a vida ia voltando aos poucos ao corpo esguio do rei do cangaço. O menino, Rubinho, tornara-se sombra de Lampião. Era ele quem o ajudava a se levantar, quem dava água na boca, quem esquentava os panos para compressa. Aos poucos, o cangaceiro foi conhecendo aquele pequeno salvador, órfão de mãe, criado na lida da roça, acostumado à dureza e ao silêncio. Numa manhã, Lampião conseguiu se sentar sem ajuda. Estava mais magro que vara de pescar, mas os olhos já brilhavam de novo. A fúria, a astúcia, a sede de vingança estavam todas ali, despertando junto com a saúde. Chamou seu Anselmo, com voz ainda fraca, mas firme. O senhor me salvou a vida, e não é pouca coisa não, pois eu lhe digo, o capitão Virgulino não esquece jamais. Um dia essa bondade há de ser paga. Seu Anselmo apenas respondeu, tirando o chapéu de palha e coçando a testa: só fiz o que era certo, e o certo é ajudar quem precisa. É o que Deus nos ensina na Bíblia. Mas Lampião tinha um plano. Precisava entrar em contato com seus irmãos, Antônio e Livino, que há dias deveriam estar achando que ele tinha sido morto pela volante, e era preciso agir logo. Se ficasse mais tempo ali, o risco de ser descoberto aumentava. Chamou o menino e disse:
Rubinho, quero que você leve um recado. Vá até a fazenda malhada do Pau-Ferro. Peça para falar com Antônio Ferreira. Diga que o irmão dele está vivo e peça para virem buscar um corpo que ainda tem alma dentro. O menino arregalou os olhos, mas sabia que tinha que fazer aquilo. Lampião enfiou um cordão de ouro no bolso da camisa do garoto e completou: leve isso e diga que foi o capitão que mandou. Eles vão saber que é verdade. Na madrugada seguinte, Rubinho saiu escondido, cortando trilhas, comendo rapadura, bebendo água de cabaça. Andou mais de 2 dias a pé, fugindo de estradas vigiadas, de volantes e curiosos. Quando chegou à fazenda, foi recebido com desconfiança. Mas ao mostrar o cordão, os olhos dos homens mudaram. Um deles correu e gritou: é de Lampião, é do capitão. Em poucas horas, Antônio e Livino montaram cavalos, reuniram 2 cabras de confiança e partiram em disparada. Com o menino guiando pelo mato, chegaram à casa de seu Anselmo no segundo dia. Lampião os recebeu de pé, encostado na parede de barro, o rosto pálido, mas firme, com o rifle encostado no canto. Foi um reencontro emocionado. Antônio chorou, Livino jurou vingança. O rei do cangaço não morreu. Voltaria ao mundo com sede de vingança e sangue nos olhos. Antes de partir, Lampião puxou um punhado de moedas e entregou a seu Anselmo. Aceite isso. É pouco pelo que o senhor e esse menino fizeram. Mas minha palavra está dada. Enquanto eu viver, nunca faltará nada à casa de vocês. Abraçou o menino com força, algo raro para um homem acostumado a matar. Disse ao pé do ouvido: você é valente, tem alma de cabra macho. E nunca se esqueça, o rei do cangaço deve a vida a ti. E tu vai começar a vida melhor. Vai acabes a pobreza. Eu vou lhe dar uma grande fazenda para mais tarde tu dar conforto para o teu pai, que também salvou a minha vida. Eu volto. E então Lampião se foi, montado num cavalo trazido pelos irmãos, com o corpo ainda frágil, mas o espírito armado até os dentes. Depois de mais alguns dias de descanso e comida boa, Lampião voltou para o mundo com alma renovada e o coração com mais vontade de viver. E não esqueceria do gesto raro no sertão, da bondade gratuita, sem cobrança, sem contrato, sem interesse. O tempo passou se arrastando pelas veredas de sol, calor e tempestade de areia. O bando se reagrupou. Os cabras voltaram com sede de revanche. E Lampião, agora com uma bengala improvisada nos primeiros meses, reorganizou sua tropa e voltou às trilhas que lhe eram sagradas. Vingar os mortos, cobrar traições e continuar sua guerra contra o mundo que lhe negava a paz. Mas trazia a gratidão em seu peito por aquele menino e seu pai que salvaram a sua vida. Nos anos que se seguiram, mesmo com a vida corrida, embrenhado em combates, emboscadas, marchas forçadas e coitos secretos, sempre mandava alguém, quando podia, levar presentes para a casa de seu Anselmo. Ora era um punhado de dinheiro enrolado num lenço, ora uma carga de carne seca e carga de farinha e rapadura. Teve vez que mandou até uma espingarda nova para o pai do menino, junto com uma carta escrita por: agradeço ao sertanejo que me livrou da morte e ao menino um anjo que Deus me enviou. Quando precisarem de mim, procurem por meu nome. Porque dívida de vida não se paga com ouro, se paga com proteção eterna. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião. Rubinho cresceu com aquela lembrança viva no coração. Não se fez cangaceiro, nem se envolveu com volante. Foi lavrador, depois vaqueiro, e mais tarde dono de umas roças ali pela beira do rio. Onde andava, a história corria à sua frente. Era o menino que salvara Lampião, o cabra miúdo que achara o rei do cangaço apodrecendo no mato. E mesmo com medo, resolvera ajudar, se nasceu na palavra cristã. Gente vinha de longe para ouvir ele contar a história. Sentado num tamborete, com o sol poente desenhando sombras no terreiro, repetia com calma: eu não sabia quem era. Só vi um homem morrendo,
e fiz o que minha mãe me ensinou. Gente ajuda, seja quem for, se somos todos irmãos em Cristo. Alguns não acreditavam, outros duvidavam, mas os mais velhos sabiam que era verdade. Porque o nome de Rubinho corria entre os coiteiros como sinal de respeito. E por onde ele passava, ninguém lhe fazia mal. O próprio Lampião, em tempos futuros, proibiu qualquer cabra seu de encostar um dedo naquela família. Dizia: se algum de vocês tocar na casa de seu Anselmo ou naquele menino, eu mesmo corto o pescoço. E se for polícia ou jagunço, eu vou até no meio dos infernos atrás deles. E assim, naquele mundo de faca, bala e sangue, onde a piedade era rara, como chuva em agosto, um gesto simples de um menino entrou para a história. Um belo dia, estava pai e filho na labuta, no roçado, e chega um oficial de justiça e diz ao seu Anselmo para comparecer ao cartório para assinar a posse de uma fazenda enorme com 2.000 cabeças de gado. Depois que o oficial de justiça foi embora, pai e filho se abraçaram. A miséria acabou. Receberam a fazenda como se fosse doação de um coronel fazendeiro chamado Justino. Mas sabiam que era mandado de Lampião, que não podia aparecer nos documentos. Lampião seguiu seu caminho, de glória, de crimes, de fé e de desgraça, até o dia fatídico de 1938, quando supostamente encontrou a morte em Angicos, ao lado de Maria Bonita e tantos outros, ou fugiu para Minas Gerais. Mas até seu último fôlego carregou na lembrança o dia em que não foi um fuzil, nem um punhal, mas um menino descalço quem lhe salvou da morte. Essa é uma história verdadeira, uma história que atravessou gerações no sertão nordestino e que hoje você também conhece. Se gostou dessa história, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e, se puder, torne-se membro. Com sua ajuda, a gente continua resgatando essas memórias do nosso povo, com o respeito e a riqueza que elas merecem. Fiquem na paz, juízo, hein, moçada?